Olá, está começando mais um programa Câmara em Foco, aqui pela sua TV Câmara, canal 5.3. Você já sabe, nós sempre temos esse encontro com convidados para falar sobre diversos temas de diversos segmentos da sociedade. Hoje o nosso tema vai ser cultura e nós estamos recebendo a coordenadora do projeto Ciranda, Juliana Veloso, que vai falar um pouco para a gente sobre a importância desse projeto. Juliana, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Sou eu quem agradeço, é sempre um prazer estar com você, né? Bom, e a gente começa falando um pouco do projeto Ciranda, mas antes eu gostaria de falar com você sobre um tema interessante. O resgate da cultura e das tradições, né? Um amigo me disse que nós passamos por um período de perda disso, né? Ou de pelo menos um ostracismo. Você entende que existe todo um movimento para esse resgate, Juliana? Sim e não. A minha preocupação hoje não é de estarmos perdendo, sabe? A minha preocupação é de não estarmos embasando as mudanças e as transformações que são necessárias. Na minha perspectiva, a cultura, ela forma pessoas. Ela é a nossa ligação com a ancestralidade. E essa forma de reconhecer o nosso passado é também uma boa estratégia para formar pessoas com respeito pelo seu passado no futuro. Então não se faz uma boa sociedade sem reconhecer a trajetória que foi trilhada, né? Usando já o Ciranda como exemplo, o Ciranda é um grupo recente, novo, somos um neném. Estamos há 2 anos apenas aí no mercado, digamos assim. Surgimos há 2 anos. E antes de nós temos aqui em Montes Claros 4 grandes referências da cultura popular que dançam o folclore e que são para nós uma importante forma de reconhecer o nosso passado. O Ciranda não existia, mas eles são o nosso passado. Então o Banzé, com mais de 60 anos, é preciso ser reconhecido nessa trajetória. O Fitas, com mais de 20 anos, o Saruê, com mais de 20 anos, o Zabelê, que infelizmente está pausado, mas também tem uma trajetória fantástica. Então nós hoje, Ciranda, só podemos existir porque esses outros grupos trilharam esse caminho antes. E assim eu penso para a cultura, para a tradição. Se nós não reconhecermos as pessoas que passaram antes de nós não poderemos reconhecer o que podemos fazer neste momento e o que ainda poderemos fazer. É uma forma também de ensinar as crianças que elas só são potentes porque alguém trilhou um caminho, foi ali capinando, tirando o capim daquela trilha para que elas pudessem seguir, sabe? É importante, né? Essa colocação, justamente porque se houve sequer uma possibilidade de perda do resgate das tradições ou das próprias tradições, não só esses guardiões aí, como agora também as novas propostas surgem, né, para poder... Isso, aí as novas propostas, elas têm que estar mais antenadas na tecnologia. É inegável o quanto precisamos e estamos envoltos com as questões tecnológicas. Então, pensar em salvaguardar as tradições não pode ser um avesso à tecnologia. Pelo menos lá no Ciranda, nós tentamos conjugar as duas coisas. Existe um momento de estudo e de adequação às mentalidades antigas, então a gente evita às vezes a tecnologia, principalmente com as crianças, que hoje precisam desse momento fora das telas, mas usamos muito a tecnologia a nosso favor, porque imagine, veja bem, Nairlan, há 60 anos, quando o Banzé começou, o que era uma pesquisa, por exemplo, sobre o frevo. A dificuldade que se tinha de ter acesso a pessoas, de ter acesso à história, de conhecer os movimentos que eram feitos, isso era muito mais difícil. Então hoje nós temos isso a nosso favor.
E a gente usa muito a tecnologia nesse sentido, para conhecer pessoas, para trocar. Então a gente faz reuniões virtuais, a gente faz cursos online, a gente faz visitas a canais de YouTube que são educativos nesse sentido. Então, para nós hoje, sem dúvida alguma, a tecnologia é uma grande ferramenta e ajuda na salvaguarda. Ela não é contrária a isso, pelo contrário. Então, nós temos, lá no Ciranda, a expectativa de que nós possamos conjugar as duas coisas, o passado e o futuro, para que a gente possa construir uma forma satisfatória das pessoas continuarem fazendo o que é tradicional. Muito importante, né? Bom, então vamos falar do Ciranda, né? Explica pra gente, então, o que é o Ciranda, o que motivou a criação dele, qual a essência do grupo? O Ciranda surgiu a partir da minha experiência de vida. Eu fui dançarina no grupo Fitas desde 2011, né? E recentemente eu sugeri ao tio Léo, meu querido padrinho, que nós pudéssemos abrir uma turma infantil para a comunidade. E essa turma surgiu lá no Espaço Âmbar, onde hoje é o Ciranda, e a gente entendeu em algum dado momento que aquela oportunidade tinha mais a ver com a minha intenção de agregar as crianças no brincar folclórico do que, na verdade, com uma proposta do Grupo Fitas. Então, a partir dali, a gente tomou a decisão de enfatizar o brincar, enfatizar a parte lúdica, e ele preferiu que o Fitas continuasse com a parte estética, com a parte de representação no palco, da dança, com uma postura bem profissional. Então a gente preferiu separar. Essa distinção, no entanto, tem muito a ver com a carga emocional que eu trago de lá. É uma gratidão muito, muito enfática, no sentido de trazer uma história de amor mesmo vivida ali dentro do Fitas, sabe? Eu experimentei emoções fantásticas, dançando, tanto no palco, né, quanto também com as pessoas com quem eu me relacionei. Criei relações que são eternas para mim. E o Ciranda surgiu disso, da certeza de que a cultura popular pode fortalecer as relações sociais e também estimular as crianças a se desenvolverem no seu máximo potencial, tanto com a parte física, motora, quanto com a parte cultural, estética, da música, da dança, quanto também com a parte emocional, porque essa convivência faz com que as crianças aprendam a lidar uns com os outros e com os diferentes. E isso é justamente o meu ponto de estudo, né? Eu tenho uma formação, uma pós-graduação na área de neurodesenvolvimento infantil, e o meu estudo foi justamente em cima do quanto a cultura tradicional, a prática na comunidade, impacta no desenvolvimento do cérebro da criança. E os estudos foram muito claros no sentido de apresentar uma evolução diferenciada para as crianças que têm essa convivência comunitária, que aprendem a tocar, a dançar, a interagir, a se apresentar. Elas têm mais vantagens na celeridade do desenvolvimento de habilidades socioemocionais do que as crianças que não se apresentam, que não se envolvem com essas atividades de cultura tradicional. Bom, você falou do seu material de pesquisa, né? Falou também do seu início lá em 2011? 2011. Isso, né? Então, como é que toda essa experiência, apesar que você já começou a dizer, mas vamos explorar isso aí mais um pouquinho, né? Como é que essa experiência como dançarina, artista, pesquisadora, como é que isso reflete no trabalho do grupo? O Ciranda, ele tem um viés um pouco diferente dos grupos folclóricos que já citei, porque nós nos propomos a ser um espaço de experimentação. Eu sou dançarina desde criança, dancei outras áreas da dança, né? Jazz, balé, forró. E quando eu entrei no folclore, eu entendi a importância de nós conhecermos a nossa história e o que estamos representando. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma sensação de distanciamento, porque o que era feito no palco era tão maravilhoso que as pessoas achavam aquilo inacessível. Entendi. Mas nos bastidores eu sentia que era necessário a gente se aproximar do povo,
já que estávamos representando a cultura popular, por que não trazê-los para dentro desse propósito? Verdade. Então, o Ciranda tem esse molhozinho de vem brincar com a gente, vem dançar com a gente, porque a minha trajetória mostra que todas as experimentações que eu fiz agregou alguma coisa na minha prática de vida, sabe? No meu cotidiano, nas minhas relações. E por causa disso, eu acredito que experimentar é pelo menos um dever das pessoas, no sentido de falar assim, eu tentei. Não é para mim, mas eu tentei. Mas eu fui lá, né? Fui lá para saber como que é. Tá tudo bem se você não quiser dar continuidade, mas oportunizar a experiência é um diferencial do Ciranda e isso tem a ver muito com a trajetória que eu fiz dentro da dança, dentro da arte aí. Bom, Juliana, e quais as manifestações, né, culturais, as danças populares que o Ciranda tem resgatado? O Ciranda iniciou com as crianças, como eu te disse, e a gente trouxe no repertório a primeira dança, o frevo. O frevo é uma dança muito quente, né? Eu até brinco com as crianças, é como se o chão estivesse pegando fogo, o pezinho não para. E elas têm muita energia, então aquilo ficou maravilhoso no palco. Quando a gente estudou o frevo, nós trouxemos uma parceira aqui de Montes Claros mesmo, a Ana Clara, que formou as crianças sobre os passos e etc. Uma das dificuldades que nós temos é que as crianças, elas têm uma limitação de viagem, né? Elas não podem circular tanto, porque tem que carregar a família inteira, uma questão logística também. Mas a gente traz ao máximo possível pessoas de fora. E recentemente a gente montou com as crianças o coco também, que é uma dança também do Nordeste, e aí a gente trouxe o Tom, que formou as crianças e etc. Mas, além disso, nós temos no repertório das crianças as pastorinhas, que é uma expressão cultural aqui da nossa região. E a gente teve a oportunidade de vivenciar no Trilhas Mineiras do Sesc o encontro das nossas crianças dançando pastorinhas, representando com as pastorinhas originais. Então, aquilo foi fantástico, assim, do ponto de vista motivacional, para aquelas crianças entenderem o que elas estão fazendo no palco, foi muito importante elas virem e presenciarem as pastorinhas de fato. A gente tem também dentro do repertório das crianças a dança lavadeiras, que representa as nossas lavadeiras aqui do Jequitinhonha. Elas não são dançantes, elas são cantantes, é um coral, mas além disso a gente trouxe para o palco as meninas cantando, as crianças cantando, mas também fazendo movimentos que são referência para o que elas fazem lá na lavação, né, esfregando, etc. Foi criada uma coreografia assim para representar. Exatamente. A gente tem no nosso íntimo a intenção de representar especificamente Minas Gerais, principalmente. Somos brasileiros, dentro das tradições brasileiras, nós vamos dar preferência para a nossa região e para o nosso estado. Então, as lavadeiras de Jequitinhonha, as pastorinhas, os catopês, elas são prioridade para a gente. A gente também trouxe, por último, dentro de Minas também, o boi de Minas, que é um boi pintadinho, que tem ali perto do Vale do Jequitinhonha, próximo ao Rio de Janeiro, e as nossas crianças que fazem a representação também. É muito legal, as crianças adoram o boi é sempre a atração principal. Sensacional, né? Bom, nós vamos para um breve intervalo. Na volta eu quero conversar um pouco aí a questão da cultura popular de Montes Claros, né? Como é que todo esse trabalho, todo esse movimento, o projeto contribui para a preservação da cultura. E falar também sobre um documentário da cultura da cavalgada, que inclusive nós estamos exibindo aqui na programação da TV Câmara. Já já a gente volta para continuar o bate-papo aqui com a Juliana Veloso, ela que é coordenadora do projeto Ciranda. Já já a gente volta, fique ligado. Estamos de volta, programa Câmara em Foco, aqui pela TV Câmara. Lembrando que você pode também
assistir esse e outros programas por meio do nosso canal do YouTube, do TV Câmara MOC. Aí você assiste quantas vezes quiser, dá uma olhadinha lá também nos outros temas que nós temos. Nós estamos conversando com a coordenadora do projeto Ciranda, Juliana Veloso. No primeiro bloco, a gente falou sobre a criação do projeto, sobre o resgate das culturas e tradições, a participação das crianças no projeto. E agora vamos continuar falando sobre esse tema. Juliana, como é que o Ciranda contribui, como é que você entende que ele contribui para a preservação e valorização da cultura popular em Montes Claros e na região? Eu acho que nossa principal missão está nas crianças. Nós somos um único grupo aberto para a comunidade, para a participação das crianças, que faz a expressão das danças, das músicas, do brincar folclórico. Os outros espaços que existem não são abertos para a comunidade, né? Então esse, para mim, é o nosso principal diferencial e a minha grande missão. Para além disso, nós temos também a oportunidade de produzir projetos que fazem, digamos, impacto sociocultural através do que apresentamos e do que desenvolvemos dentro do nosso espaço. Hoje, por exemplo, esse projeto Vivências Itinerantes, ele tem esse propósito. Eu tive um período de experiência na Secretaria de Cultura de Montes Claros e nessa perspectiva eu conheci pessoas da zona rural que me apresentou assim maravilhas, experiências culturais, festas, história que precisa ser resgatada e que precisa ser preservada e até divulgada por si só. Com isso, o projeto Vivências Culturais trouxe essa perspectiva. Eu entendo que ao chegarmos na zona rural e levarmos uma diferente apresentação, a gente destaca eles não só no sentido de se sentirem prestigiados, mas também de convidá-los a participar mais da cultura aqui dentro da nossa cidade, porque eles participam pouco, tanto pela logística quanto pela falha na comunicação, chega pouco para eles, né? Então, acho que o Ciranda tem essa missão de fazer com que as pessoas que estão hoje marginalizadas, que estão nas periferias, que ainda não tiveram acesso a alguma forma de cultura no sentido da integração com a cultura popular, esse é o nosso público e o nosso objetivo. Bom, sempre voltado, né? Essa aproximação com a comunidade, essa aproximação com as pessoas, né? Isso é quase uma obsessão da sua parte, né? Na verdade, eu chamo de vocação. Obsessão é uma palavra muito forte. Quando eu trato isso como vocação, fica mais leve e é muito mais fácil também de envolver as pessoas, porque e não é uma coisa só minha, né? Porque se fosse só minha, a gente não conseguiria envolver todo um grupo nisso. Na apresentação de Atoleiro, por exemplo, eu não estava presencialmente, que eu estava acompanhando à distância, e o grupo estava lá de forma maravilhosa, completamente entregue, envolvido. A nossa banda, né, os nossos músicos, apresentando junto com o grupo, o corpo de dançarinos, e isso faz com que eu me sinta certa daquilo que eu estou propondo para o grupo. Eles só estão respondendo, mas ao mesmo tempo estão dando prosseguimento naquilo que o grupo se propõe a fazer. E isso faz com que a comunidade também responda. Quando a gente vê que todo o grupo está motivado e envolvido com esse propósito, a própria comunidade também sente aquela energia positiva e acaba respondendo, né, favoravelmente. As respostas da comunidade de Atoleiro, por exemplo, são fantásticas. A gente tem feedbacks que são não só do ponto de vista de reconhecimento do que foi feito, mas de um planejamento de uma longa parceria. E isso, com certeza, é uma resposta favorável da comunidade, faz com que a gente continue nesse sentido. Então vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Como é que foi o impacto do mini documentário sobre a cultura da cavalgada de Atoleiro para o grupo e para a comunidade, né? Destrincha, detalha para nós como é que foi esse envolvimento. Quando a gente pensou nesse projeto, foi dentro daquele cenário que eu te falei, né? Eu conheci a dona Marli, que é a presidente da Associação de Atoleiro, e ela trouxe para a gente a história da cidade. Essa cidade que começou lá em Atoleiro, cidade que eu falo Montes Claros mesmo.
Quando ela trouxe para mim que os tropeiros que vinham para Montes Claros tinham que passar por Atoleiro, eu entendi a relevância daquele lugar. Verdade. E aí ela também contou de forma até cômica como surgiu o nome Atoleiro, né? O rio, naquele lugar aqui, naquela região, ele formava um barro e os animais, eles atolavam. Então virou uma forma de dizer, um versejar, que deu nome à comunidade. E por causa do atoleiro, eles criaram uma rancharia, onde os cavaleiros, dependendo de como estava o terreno, tinham que descansar para esperar melhorar a travessia. E aí a gente contar essa história, a gente trazer luz para que as pessoas conheçam essa história, fez com que as pessoas da própria comunidade se identificassem muito mais com o seu lugar, com a sua cultura. E isso faz com que a gente acredite ainda mais na conexão que existe entre o que somos com o que éramos e com o que podemos ser. A gente entendeu ali no Atoleiro que o fato de trazermos relevância, sustentabilidade para essa história, para que as crianças saibam de onde veio, faz com que elas olhem para aquele evento, que é a cavalgada, que tem esse propósito de fazer a perseverança da relevância dos cavaleiros, dos tropeiros, né? Olhem para a cavalgada com mais amor, com mais desejo de que aquilo persevere. E talvez o nosso trabalho tenha sido só uma gotinha de amor a mais, mas pode ser que isso faça com que as crianças olhem para o projeto no futuro de forma a querer preservá-lo. Isso é o nosso propósito e a gente está muito feliz com esse impacto. E como não poderia deixar de ser, nesse evento, também foi inserida a dança, né? Isso, justamente, é o que eu disse, né? A gente leva a nossa dança como uma forma de mostrar para eles que existem outras formas de existir, que o que eles fazem é cultura, mas que existem outras culturas, e essa troca é que faz com que a gente cresça. Então a gente foi para aprender, mas também foi para ensinar. E aí o Vivências tem esse propósito, né? Permitir essa troca. Além de Atoleiro, a gente vai também para a festa de São José, que é a festa lá em Alvação, no dia 19 de março do ano que vem, uma parceria com a Terezinha, que é uma grande amiga. E a gente tem ainda outros espaços sendo negociados para a gente fazer também o registro dessas festas que tanto são relevantes para a história de Montes Claros, mas que ainda estão sem a devida atenção. É verdade, né? E esse registro fica, né? Justo. Para que não só a comunidade no entorno, mas para que a nossa região tenha esse registro como um acontecimento. Exatamente. E aí vem mais uma forma de nós ajudarmos, de nós contribuirmos com a salvaguarda da nossa cultura, né? É verdade, né? Salvaguarda, vamos lembrar bastante desse nome, né? Bom, a gente falou no início sobre criar pontes entre tradição e contemporaneidade. Isso. Né? Como é que o projeto faz isso? Brincando. Eu costumo dizer que a melhor forma da gente conectar com as crianças é brincar. E quando a brincadeira, né, eu sou brincante há 25 anos, quando a brincadeira entra no jogo, digamos assim, quando eu quero convencer as crianças, quando eu quero motivá-las, sem dúvida alguma, o brincar é a melhor forma de trazer conhecimento sem que elas percebam. Quando eu vejo elas representando no final de tudo, só para você entender, Nairlan, o propósito com as crianças são formações de 3 meses. Então a gente começa contando história. Depois a gente brinca com aquela história. E aí o movimento vem em consequência. É verdade. O propósito não é a dança em si, não é a estética, eles não precisam estar ali como grandes dançarinos. Eu quero que eles entendam o que eles estão representando. Porque para mim é mais relevante que eles carreguem essa bagagem do que eles se sintam grandes dançarinos. E aí quando a gente brinca, eles vão interiorizando aquelas informações sem perceber. Verdade. Então, para eu trabalhar a tecnologia com
a brincadeira, fica até mais fácil. Até para pôr limite. Verdade. A gente põe regras, né? Porque vira brincar. Exato. E o brincar tem regras. Agora, para os adultos, a gente tem outra proposta. O grupo adulto, ele é bem recente. Nós surgimos agora em janeiro deste ano. Então, estamos ainda engatinhando. E o grupo adulto já surgiu com uma meta, com um propósito. Nós estamos montando um projeto que é o samba. Então, nosso espetáculo de samba, ele vai contar sobre todas as variações, todas eu estou pedindo demais, que são mais de 30, mas as variações do samba dentro da história do Brasil. O samba se mistura com a história brasileira. Verdade. E aí, para motivar os adultos, para envolver essa contemporaneidade com a nossa tradição, a gente também trabalha com essa ideia de trazer pessoas que são motivacionais, que são formadores dentro desse contexto. Então, a gente trouxe no início do ano a Silvana Bombom, que é uma passista e que nos ensinou sobre o samba enredo, os movimentos e a sua experiência dentro do carnaval, que ela dança tanto em São Paulo quanto no Rio. A gente vai trazer, como eu já disse, um casal de gafieira e um mestre sambador para tocar e ensinar para a gente sobre os ritmos do samba rural. Porque o samba tem essas 3 vertentes muito fortes e a gente vai representar tudo isso. Para motivar os adultos, o fato de trazermos pessoas de fora, de formarmos cursos online, de formarmos material que seja interativo, com gamificação, faz com que os adultos se envolvam mais. Eu confesso que pela minha experiência e pelo que eu tenho conversado com outras pessoas, tem sido cada vez mais difícil fazer com que as pessoas se envolvam de fato com algo. E isso não tem a ver só com a cultura tradicional, tem a ver com todas as outras características voltadas para a educação. O que temos visto é que as pessoas às vezes têm muita pressa. E elas estão muito acostumadas a ter a informação na palma da mão. Verdade. E se aprofundam um pouco nos conteúdos. Às vezes se relacionam com pessoas de forma superficial, Verdade. Sendo que poderiam conhecer profundamente muito mais sobre os outros e sobre a história do outro. E esse também é um despertar que a gente tem que tentar trazer dentro do Ciranda, sabe? Porque nós sabemos que a nossa ancestralidade, que as nossas tradições estão na história das pessoas. E a tecnologia tende a nos colocar numa relação superficial e fria. E esse lugar é muito cuidadoso, por isso que a gente usa, mas usa com cuidado. A contemporaneidade também traz para a gente uma necessidade de cuidado. Um cuidado conosco e com o outro, né? Então, as relações para nós é a melhor forma de trazer esse conceito de contemporaneidade, incentivar as relações profundas e verdadeiras dentro do nosso espaço. Todo esse trabalho envolve desafios, né? Quais são os grandes desafios para manter um grupo de cultura popular? Eu começo por esse mesmo, motivar as pessoas a se permitirem viver isso, né? Como eu te disse no início, nosso espaço é uma proposta de experimentação. A gente quer que as pessoas conheçam. E a partir desse conhecimento inicial, que as pessoas se proponham a aprofundar dentro do contexto da cultura tradicional. A gente tem, então, 2 grandes desafios que eu posso dizer hoje. Cativar as pessoas para que elas perseverem conosco. E isso é uma característica de todos os espaços. Sou capoeirista há 10 anos e dentro da capoeira nós também temos visto isso, que também é cultura popular, né? As pessoas têm dificuldade de perseverar. E um mestre tem 20, 30, 40 anos de capoeira. Dificilmente as pessoas têm paciência para chegar a esse lugar hoje, sabe? E a gente tem essa dificuldade da perseverança das pessoas. E a dificuldade financeira. Nós temos um ambiente que hoje é muito favorável para a cultura, mas que precisa de um tratamento profissional do grupo, no sentido de transformar o grupo em algo empreendedor. Então a gente tem que olhar para o projeto como uma economia criativa. E aí esse lugar de lidar com a cultura como algo empreendedor, às vezes não é bem percebida pela comunidade. A comunidade tem alguma dificuldade de entender que a cultura também precisa ser trabalhada como empresa, sabe? Mas estamos trabalhando bem, temos projetos captados para o grupo, através dos editais da Política Nacional Aldir Blanc.
Inclusive, esse projeto do Vivências, ele foi aprovado no município. O projeto Na Roda do Ciranda, que na verdade é o nome desse projeto. E o samba também foi aprovado pelo Estado, então nós temos agora o nosso maior desafio, que é fazer com que as pessoas se interessem em estudar e dançar o samba conosco, conhecendo pessoas que vão nos formar a partir de agora. Nós vamos inclusive divulgar no espaço, vocês já se sintam convidados, para que nós possamos encher o nosso espaço de pessoas interessadas, tanto em tocar, dançar, pesquisar, brincar, seja lá qual for a sua forma de interesse pelo samba, você vai ser sempre bem-vindo. Bom, Juliana, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas como é que a gente pode apoiar, né, e participar dessa missão? A gente tem uma forma muito fácil, que é acompanhar nas redes sociais e prestigiar. Sempre que a gente for apresentar, acho que a gente está ali também pelo público. Antes por nós, porque a gente quer viver a cultura popular, mas também pelo público. E essa formação de público é muito relevante. Conhecer e dar oportunidade de experimentar para mim, o que eu mais gostaria que as pessoas nos dessem. Mas existem outras formas, né? A gente tem os impulsionadores culturais, que são patrocinadores dos nossos projetos. Caso haja empresas interessadas, a gente tem disponibilidade de projetos para patrocínios. Nós temos também os nossos próprios colaboradores, que eu não posso deixar de mencionar, que são voluntários. Então, para mim, a nossa melhor forma de participar, de incentivar, é estando conosco. São todos voluntários, todas as nossas apresentações são feitas por pessoas que não recebem pelo trabalho que estão fazendo. E a gente tem muito a agradecer a essas pessoas, tanto no ritmo, né, nos nossos músicos, quanto os nossos dançarinos. Além disso, os pais que levam as crianças, eu tenho minha eterna gratidão, porque estão fazendo um trabalho duplo, mantendo o Ciranda ativo, mas principalmente formando pessoas para o bem, com seu máximo potencial no futuro. Juliana, muito obrigado pela sua participação, nós ficamos muito encantados com esse projeto e sucesso, como tudo que você sempre faz. Muito obrigada, havendo oportunidade, estarei sempre à disposição. Tá certo, então. O programa Câmara em Foco fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra na próxima semana com um novo convidado. Tchau, até lá.